Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quinta-feira, 18 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Comer fora de casa pode ser uma armadilha. Um estudante de engenharia criou um dispositivo para evitar que as crianças se percam ou sejam esquecidas. E ainda, as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Os telespectadores vão poder fiscalizar melhor o jornalismo dos veículos públicos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, entre eles a TV Brasil. O manual com as orientações para a produção de notícias foi lançado no último dia 11. O manual foi elaborado durante 8 meses sob a coordenação da diretora de jornalismo da EBC, Nereide Beirão. O texto define o jornalismo dos veículos públicos da EBC como aquele feito para garantir o acesso da população a informações de seu interesse. O equilíbrio deve ser buscado permanentemente, ouvindo-se as mais variadas fontes de forma isenta e correta. Um esforço voltado à promoção da cidadania e do debate público. Nós vamos buscar intensamente a verdade e fazer com que o cidadão conheça a verdade. Doa a quem doer, beneficia a quem beneficiar, mas que seja a verdade, porque ele tem o direito de tomar suas decisões com base nisso, com base nas informações que ele recebe. Segundo o manual, esse jornalismo é diferente do que é feito pelas emissoras comerciais. Ele privilegia o interesse do cidadão e não o de grupos econômicos ou políticos. As notícias também devem trazer o foco do cidadão com a participação de telespectadores, ouvintes e leitores. As pessoas têm espaço para participar, sim, sem que a EBC abra mão da responsabilidade pelo que veicula. Na cobertura de economia, por exemplo, o jornalismo da EBC busca explicar como as grandes decisões das políticas financeira, fiscal e monetária afetam as pessoas no dia a dia. O manual também recomenda que as agendas das organizações da sociedade devem fazer parte do noticiário. Suas pautas devem ser levadas em conta sem preconceitos. Não podem ser ignoradas, como muitas vezes ocorre nos veículos comerciais. Tem-se a ideia de que o Estado deve ter sim um papel para regular o setor e para produzir conteúdos que os setores privados não conseguem produzir. É para isso que serve a televisão pública. O manual pode ser baixado no site da EBC, www.ebc.com.br. Para fazer comentários, críticas ou sugestões sobre os programas jornalísticos da EBC, basta enviar uma mensagem para o correio eletrônico ouvidoria@ebc.com.br. Comer fora de casa pode ser uma armadilha. Muitas vezes escolhemos mal o que colocamos no prato e, para piorar a situação, a comida está cada vez mais cara. Comer fora de casa faz parte da rotina de 70% dos brasileiros, segundo o IBGE. Hábito que pode ser perigoso se as pessoas não tomarem cuidado diante do buffet lotado de variedades. Segundo esta nutricionista, um prato saudável é um prato colorido. A gente encontra mais vitaminas e minerais neste prato. Exemplo, este prato que a gente encontra aqui. A metade desse prato a gente encontra vitaminas e minerais de folhas, legumes, verduras. Então, esse prato está bastante colorido. O prato de Dona Rosa é um exemplo. Alimentação é importante também, né? O prato da senhora a vida inteira sempre foi desse jeito? Eu sempre comi verdura, cruas, né? E legumes, coisas assim. Não é à toa que a senhora está com quantos anos hoje? 83. Saudável? Eu estou bem. Super essencial ter uma coisa verde, um tomatinho, uma cenoura, um peixe, um frango. É essencial para a saúde. Sempre foi assim. Isso é criação dos meus pais. Meus pais me ensinaram a ser dessa maneira. Vitória, às vezes, abusa. Durante o fim de semana dá para dar uma escapada. Durante a semana a gente toma mais cuidado com a alimentação, porque não dá para fazer isso também todos os dias. Fritura em geral, né, que eu prefiro, mas não sempre, mas é sempre gostoso numa fritura.
Além de pouco nutritivo, já que a maioria das pessoas não escolhe bem o que coloca no prato, comer em restaurantes tem outro agravante. Comer fora de casa durante a semana custa em média R$ 27,40 por dia. É o que revela uma pesquisa da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, feita em 40 cidades das 5 regiões do país. Neste preço estão incluídos uma sobremesa, uma bebida e o tradicional cafezinho. Seu Wilson reclama. Eu acho que está muito caro. O pessoal está cobrando demais para aquilo que estão oferecendo e vendendo. Eu acho que devia ser revisto os preços em geral. Não é para subir tanto do jeito que está subindo. Já que nós vimos que está ficando caro, então que faça dessa refeição uma refeição bem escolhida, né? Escolha então uma refeição que faça aquela da sua saúde, né? Que coloca pratos, refeições, alimentos ali que vai fazer parte da sua saúde. Está na hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia e uma ótima notícia para o esporte paralímpico brasileiro. Essa semana o Comitê e a Caixa Econômica Federal fecharam um acordo inédito para os próximos 4 anos. Cerca de 120 milhões de reais vão beneficiar o esporte até 2016. Serão 13 modalidades paralímpicas atendidas e 50 atletas individuais. O investimento veio após os excelentes resultados nos Jogos de Londres. Foram 21 medalhas de ouro e um total de 43. O presidente do CPB, Andrew Parsons, comemora o apoio financeiro e disse que esse investimento dará mais tranquilidade para alcançar a meta de terminar os Jogos Paralímpicos do Rio em 5º lugar. Até semana que vem com mais notícias paralímpicas. Compromisso, presença, falta, atraso. Revisando. Compromisso, presença, falta, atraso. No segundo dia do Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, temas sobre linguagens de produtos culturais acessíveis foram discutidos por especialistas. Amanda Tojal, consultora em acessibilidade e ações educativas inclusivas em museus, falou sobre a importância do planejamento de políticas públicas institucionais em museus. Ela disse ainda que este seminário inaugura um curso de especialização em acessibilidade cultural. O objetivo é ampliar a formação e a capacitação dos profissionais que vão trabalhar nesta área. Durante o evento, especialistas disseram que ainda falta a existência de cursos de qualificação profissional dos artistas com deficiência e que a acessibilidade deve ser para todos. O músico Marcelo Yuca, que ficou paraplégico em um assalto há 12 anos no Rio, disse que a arte é um objeto transformador e educador que quebra barreiras e ajuda a criar uma sociedade mais justa e igual para todos. Hugo Ege, mestre em cultura e comunicação, afirmou que é preciso promover produções culturais em Libras e que os surdos precisam participar de todo o processo cultural junto com os ouvintes. Já a Regina Cohen fez uma pesquisa sobre a inclusão das pessoas com deficiência e sobre as experiências sensoriais e emocionais na acessibilidade aos museus brasileiros. O objetivo é avaliar as possibilidades de adaptação dos museus visitados. Esse grupo é formado por músicos brasileiros e ingleses. A deficiência física é só um detalhe. E a distância também. Usando equipamentos e uma conexão com a internet, eles estão montando uma música juntos. Diretamente aí de London, meu irmão, um abraço, o som é feito de coração. Depois de vivenciar a experiência do intercâmbio virtual, o Ben e o Billy se encontram pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro para mostrar ao público tudo o que eles aprenderam com essa troca musical.
Esse intercâmbio, como foi interessante, a gente vê que através da tecnologia, da boa vontade, principalmente da música, como objeto transformador, a gente conseguir cruzar o oceano aí e unir diversas culturas e formas diferentes de fazer arte. O encontro deles foi no Seminário Nacional de Acessibilidade Cultural. A dupla quer provar que a mistura de tecnologia com talento pode quebrar barreiras. Existem alternativas baratas também. Por exemplo, software de graça que você pode baixar da internet, como o SoundPlant, e usando equipamentos que são mais acessíveis e não custam muito. O músico Marcelo Yuca, que ficou paraplégico depois de baleado por um assaltante há 12 anos no Rio, reclama da falta de políticas para garantir a inclusão. O acesso a instrumentos, principalmente na área da tecnologia, principalmente na questão do hardware, ainda é muito difícil, muito caro. Entre os participantes, João é a prova de que a criatividade faz a diferença. Ele é cego e escolheu fazer um curta-metragem usando como técnica o cinema mudo. Eu não achei patrocinador para fazer esse filme, então nós fizemos o filme com o dinheiro do nosso bolso. Cada um chegou e eu tenho combustível, eu tenho R$10. Quer chamar a atenção das autoridades para a acessibilidade no mercado audiovisual. O Jornal Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Para você, um bom dia. Um bom dia e até amanhã.